Constituição, Justiça e Redação. Processo 1099 é o projeto que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública Estadual e altera a Lei 20.939 de dezembro de 2020. Projeto originalmente foi distribuído ao relator, deputado Dr. Antônio. Relatório pela rejeição das emendas apresentadas em plenário pelo deputado Vinícius Cerqueira, Cláudio Meireles e Júlio Pina. Colocado em discussão, pediram vistas, deputado Vinícius, Major, Araújo, Antônio Gomide e Carlos Cabral, ninguém se manifestou. Colocado mais uma vez em discussão, Bruno Peixoto solicitou vista como líder do governo e apresenta o voto em separado favorável à matéria e ao relatório do deputado Dr. Antônio. Eu coloco em discussão. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno. Estou devolvendo o meu voto em separado e, evidentemente, acolhendo o pedido do deputado Vinícius Siqueira e também do Júlio Pina. Gostaria que o deputado Vinícius, que ajudou na elaboração do nosso voto, pudesse explicar, por gentileza. Então, para discussão da matéria ou questão de ordem, deputado Vinícius? Senhor presidente, só para explicar aos nobres pares aqui, a discussão levantada na semana passada parecia de forma bem simplória. Da maneira que estava o texto, dava a entender a seguinte maneira. Por exemplo, vou pegar esse processo e levar para o Código de Trânsito. Uma pessoa que cometeu infração de trânsito de proibido parar no local de estacionar. Ele era multado ali em um pouco mais de R$150. E o cara que foi acometido, sendo alcoolizado, atropelou alguém no trânsito e morreu, estava dando dubiedade do que ele poderia reduzir essas multas, essas infrações em até 60%. Porém, foi corrigido no texto do líder, do voto do líder, que essas reduções são apenas e exclusivamente para as moratórias e juros, ou seja, o auto de infração, ele continua no seu valor integral, então não tem redução na infração administrativa que foi elaborada pela SEMAD por um dano ambiental ou por um crime ambiental. Então, o voto do líder me atende na situação de ter redução exclusivamente para juros e moratórias. Então eu estou de acordo com a matéria baseada no voto do líder. O valor principal continua sendo cobrado. Valor principal da infração cometida e escrita no auto de infração, ele continua sendo o principal. Ok. Questão de ordem ou quer discutir a matéria, Major? Para discutir a matéria, deputado Major Araújo, depois deputada Leda Borges. Deputado Major, Vossa Excelência então. Queria a cópia do projeto, senhor presidente, com a emenda do deputado Vinícius.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o deputado Vinícius. Acabei de ler a emenda. Discutimos semana passada, senhor presidente, esse mesmo projeto. Manifestei meu voto contrário. Ora, as multas aplicadas, as multas não tributárias aqui descritas, deputado Coronel Adailton, e que são aplicadas, e nós temos o batalhão ambiental que aplicam também essas mesmas multas, trabalham muito em favor do nosso meio ambiente. Elas têm uma destinação específica, que é justamente reduzir os impactos causados pelos danos ambientais configurados através das infrações que são aplicadas. Então, ou que configuram as infrações aplicadas. A arrecadação é justamente para isso, é para minimizar esses danos. Agora nós vamos abrir mão, arcar com o dano, o governo vai permitir, e discuti semana passada também, e fui buscar aqui as manifestações do governador em momentos em que essas infrações são aplicadas, como aconteceu lá na Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso, quando o governador, juntamente com a secretária Andréa Vulcanes, vieram a público dizer que aqui em Goiás era tolerância zero com o crime ambiental. E depois manda para cá um projeto que perdoava tais multas até em 98%, que concedia anistia de 98%. Quem pagasse 0,2%, ou 2%, aliás, estava livre da sanção imposta administrativa. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o deputado Vinícius. Essa emenda, ela contempla aqui o nosso anseio, deputado Vinícius. Acho justo, até pela justiça que nós temos que fazer com os pequenos produtores que foram multados aqui, aqui nas imediações aqui do entorno de Goiânia. Nós vimos no próprio governo Caiado várias multas impostas aqui nos municípios vizinhos a pessoas que praticam agricultura familiar, que põem comida de verdade na nossa mesa, horticultores, fruticultores, e que dependem da água do Meia Ponte em razão da seca, da baixa vazão do Meia Ponte. Foram impostas multas altíssimas, inviabilizando a atividade econômica praticada por esses agricultores. Eu acho justo, até porque a multa e o juro acaba ficando mais alta, deputado Vinícius, porque em um ano ela mais que dobra, aí ela fica maior do que o próprio valor da multa, da multa principal, né? A multa e o juro da mora fica maior do que a multa, do que o valor principal. Então, em razão disso, eu acho até justo e vou votar com a emenda do senhor deputado Vinícius, favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O nosso voto vai ser favorável. Para discutir a matéria, a deputada Leda Borges. Senhor presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, membros titulares, membros suplentes, colegas, a todos que nos assistem. É claro que a emenda acolhida pelo líder do governo, deputado Bruno Peixoto, acolhendo a emenda do nobre deputado Vinícius Cerqueira, é de extrema importância. O que eu não compreendo, senhor presidente, é que no projeto original havia renúncia de receita do principal. Então, quando a gente alerta na Comissão de Justiça acerca dessas questões, é até para que a legislação seja o mais correta possível. Tanto que a emenda do nobre deputado Vinícius, ela traz 98% de perdão em multas e juros, e não 100%.
porque 100% também não pode. Se colocasse 100% na emenda do deputado, seria renúncia de receita total. E o projeto de lei que veio para nós foi mexendo no principal, inclusive, que seria a renúncia de receita, e isso é proibido. Então, a importância desta casa, nossa, em discutir tecnicamente essas questões, e não de uma forma cega, acreditar que o que vem está correto, está perfeito, porque a nossa missão é analisar. Quando mais de um analisa, melhor fica o projeto. Então, nós somos favoráveis à emenda do deputado Vinícius, compreendemos a dificuldade nesse momento do país de pandemia, os pequenos agricultores, os médios, as pessoas que geram emprego e renda neste país, precisam deste perdão, né? No mínimo em juros e multa. Eu sou extremamente favorável, como prefeita eu fiz muito isso. Inclusive eu dava um desconto na principal do IPTU, porque a gente sabe o quão difícil está. Agora, o projeto já veio com deformação jurídica. Ele veio com deformação jurídica e formal, de renunciar receita do principal. Se não é o nobre deputado Vinícius e a nossa discussão, por isso que a gente às vezes se torna cansativo, mas é que o parlamento é para parlamentar. O parlamento é para parlamentar. É para que a gente discuta as posições, coloque as nossas posições para contribuir. E quando o deputado Major Araújo, a gente diz da UEG, é porque nós temos conhecimento de causa. A gente não vem aqui, tanto que vamos aprovar, que é um projeto inicial do governo, este projeto agora do Refis. Nós somos favoráveis ao Refis, mas ao Refis correto, não ao Refis mal elaborado, mal feito. E esse é um dos papéis da Assembleia Legislativa, da CCJ especificamente. Então, assim, é uma pena que às vezes a gente não é ouvido, não que nós tenhamos razão em tudo, mas a gente também gosta de contribuir. Por isso, senhor presidente, nós vamos ser favoráveis ao relatório do líder do governo, que acata a emenda do deputado Vinícius Cerqueira, dando perdão de 98% em juros e multa, e não mais no principal, que seria renúncia de receita e um crime de improbidade. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Deputados favoráveis ao voto separado apresentado pelo líder do governo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu encerro a presente sessão, convidando todos para a nossa sessão plenária. Foi convocado pelo presidente Lissauer Vieira. Está encerrada a presente sessão.